Fala pessoal do Boca do Inferno, eu sou Renato Droguet. Mais uma vez eu estou aqui acompanhado da maravilhosa Gabi Santos. E hoje a gente tem uma conversa muito especial. E eu vou começar com uma pergunta. Será que vocês já ouviram o choro dela na beira do rio? Vocês já sentiram aquela presença que não deveria estar ali, mas que faz sentido de um jeito que a gente não consegue explicar direito? E isso é o que a gente pode chamar de La Llorona, ou a mulher que chora, né? Que é uma das lendas mais perturbadoras de toda a América Latina. Uma mãe, a dor, um rio e uma maldição que atravessa gerações. Pois é exatamente essa figura que chegou aos cinemas brasileiros recentemente em A Mulher que Chora, que é um drama psicológico com alma de terror, dirigido por George Walker Torres, e que já ganhou prêmio de bronze de melhor filme, prêmio de melhor atriz coadjuvante para Julia Stokler. E hoje a gente vai conversar com um homem por trás disso. Então, Jorge, seja muito bem-vindo ao Boca do Inferno. Muito bem-vindo, Jorge. Tá, muito feliz de estar aqui com vocês, Gabi, Renato, muito obrigado pelo convite. Você que são amantes do cinema fantástico, do terror, do cinema como arte. E então, estou feliz aqui que a gente fala da Chorona e fala do cinema, do meu filme. Jorge, então eu queria já começar te perguntando como foi a sua apresentação ali, como você foi apresentado para essa lenda da Chorona e como isso era para você. Não sei se isso, já você teve essa introdução a essa lenda já desde a infância, mas como ela chegou para você, como você imaginava Sim. a lenda? Não, eu cresci na Venezuela, sou venezuelano, não? E então é uma lembra que está muito presente, muito forte na hispano-falante. No Brasil, bem menos, não? A gente escuta, muita gente me fala, nunca ouvi falar dessa lenda. E quando você é criança, é um dos fantasmas muito famosos, não? Quando você vai no mato na Venezuela, tem um que se chama Chorona. Tem outro fantasma famoso que se chama El Silbón, que é um cara que açoiva, que é um bêbado e tal, que pega as crianças. Mas a que mais assustadora para mim, em todo caso, era a Chorona, não? Que era essa mulher que tinha matado os filhos, e que você escuta o choro e que pega crianças. E sobretudo que meu pai ia muito no mato, e às vezes eu viajava com ele, a gente ficava perto da Roraima, na parte venezuelana, né, no sul, perto do Orinoco, que é uma parte bem selvagem, não de mato, da jungla mesmo, da floresta, tem muitos bichos e tal. Então, a presença dessa chorona, para mim, sempre, algumas vezes que eu pensei que vi ela, ou seja, era muito forte na minha infância, não? Então, eu cresci com ela, não? Com essa mulher. Depois quis adaptar na minha história essa figura que é tão emblemática, não? Que é tão forte, que é uma espécie de Medeia latino-americana, não? Então, Medeia é a figura da mitologia grega, não? A gente conhece, né, muitas adaptações da Shonana muito para o terror, e a forma que você retrata ela vai muito na contramão de como essa lenda já foi retratada. Você traz ali muito a solidão, o silêncio está, né, ele tá o tempo todo ali presente na sua obra. Como você chegou? Qual foi o processo criativo para chegar nessa? Como você transformou essa lenda aí na sua obra mais totalmente oposto aí do que as pessoas aguardam quando a gente ouve a lenda da Chorona? Sim, não, eu como um filho sobre a infância, não, sou um pouco sobre a solidão dessa família, dessa criança nesse mundo, não? De mulheres machucadas, mulheres que choram, entre aspas, também, não? Porque eu que acho interessante do mito da Chorona, não? Que um pouco também, a figura da Medeia, elas são vítimas também de uma grande violência que vem dos homens, não? Já são na figura da Medeia, que é o conquistador, que vai lá, ela sacrifica a família dela, vai embora com ele, depois ele trata ela super mal, atrai ela. A Chorona também, não? Uma mulher humilde, não? Um mito de origem mais mexicana, não? Do norte do México, que se espalhou por toda a América Latina, não? Mas é uma mulher também humilde, que se namora de um cara rico que chega lá, num fazendeiro, meio... ah, a gente pode imaginar
branco, da elite poderosa nos tempos da colônia, e que o homem usa ela, tem os filhos com ela, e usa ela como um objeto, e deixa ela tirada, e trai ela. Então, ela se vinga matando os filhos, um pouco, de outra maneira, mas um pouco como a Medeia da mitologia grega, né? Então, eu acho muito interessante, não? Essas mulheres que finalmente podem ser monstruosas, mas ao mesmo tempo elas levam um grande sofrimento, uma grande solidão, uma grande culpa também, e sofreram uma grande violência, são vítimas de uma grande violência, como essa violência se atravessa gerações, atravessa e chega nessa criança, não? Dessa classe meia brasileira no filme, não? Então, e são dores que causam uma grande solidão, porque essa mulher que todo mundo assassina de criança, que é o pior crime, não? Que nos nossos valores, uma mãe que mata as próprias crianças. Sim, mas essa violência vem como uma rebelião contra uma grande violência sofrida por ela mesma, né? Que tem que ver com, eu acho, com a opressão e a violência que sofreram e sofrem ainda, não? A gente vê o feminicídio no Brasil e no mundo, não? Por as mulheres, não? Então, para mim, não é uma figura monstruosa, mas é uma figura que eu sinto uma grande empatia, uma grande compaixão por essa mulher, não? Então, como as mulheres do fim também, não? Então, eu quis trazer esse fantasma que pode ser a priori monstruoso, horrível, mas com uma figura finalmente muito sozinha e que precisa de amor, de compaixão, mas que de violência ainda mais, né? Quando você começou a desenvolver esse projeto, eu queria saber o seguinte: o ponto de partida, ela foi a lenda em si, né? Isso que você descreveu sobre o drama das mulheres, né? Esse sofrimento e a fama da lenda em si, ou teve um pouquinho de algo pessoal na sua trajetória, na sua história, algo que pode ter acontecido com você ou com alguma mulher que você conheça que possa ter te inspirado a navegar né, nessas referências e encontrar na Chorona talvez a lenda perfeita para traduzir um pouco dessa história mais pessoal? Sim, sim, bom, claro, tem a figura da Chorona, e tem também, talvez na minha infância também fui inspirado, tem perto da minha casa, morava uma mulher que era uma casa, mas estava perto de uma espécie de rodovia, não? E embaixo da rodovia morava uma mulher louca, ou seja, era uma mulher que falava sozinha, que gritava, que jogava pedras nos carros, e eu, de criança, tinha muito medo dela, não? Era uma espécie de. E eu associava um pouco ela a essa mulher que chora, não? Essa coisa inquietante, não? Da loucura, não? Talvez que teve a Chorona, quando a certo grau de loucura, não? De matar os próprios filhos, apagou os próprios filhos, não? Então, por isso associei um pouco no filme, não? Essa mulher que mora na floresta, eu também morava na Caracas, minha cidade, um pouco como o Rio, você tem partes da cidade muito urbana e de pronto a floresta está lá dentro. Você tem um mato, um rio, e pronto na cidade mesmo. Tem seus espaços da natureza muito potente, não? Como tem o Rio de Janeiro e talvez outras cidades no Brasil, mas Caracas é assim, não? E também é uma cidade com morros, não? Então, e montanha, então tem uma geografia parecida um pouco com o Rio de Janeiro, né? E essa presença muito forte da natureza, né? Então você pode por rodovias e de repente do lado você entra um mato e tem uma cachoeira e coisas assim, não, que acontecem em alguns lugares do Rio, né? Então, para mim, eu associo um pouco essa figura no filme que eu construí, dessa mulher que mora na floresta, que é meio estranha, meio louca, foi inspirada também nessa figura dessa mulher um pouco doente, não sei o que ela tinha, mas transtorno psicótico, seguramente, que morava lá sozinha, embaixo dessa rodovia, e que às vezes que eu morava na minha casa, eu saía um pouco para no jardim, atrás de uma floresta também, às vezes via ela lá e ficava com muito medo, não? Então, talvez no filme associei essa mulher, a moradora de rua, não?
há esse fantasma, não? Então por isso no filme tem essa figura que mora na floresta e tal. Então, sim, talvez a mulher foi uma inspiração e talvez também mulheres que conheci, minha própria mãe, as vivências da minha mãe, outras mulheres, não, da minha família ou de amigos meus, não, que foram vítimas da, sim, não sei se vítimas é a palavra, mas que viveram um mundo muito violento, muito patriarcal na sociedade, que é muito parecida na Venezuela aqui, é uma cidade violenta, não somente classista, né, pela desigualdade, e também, diria, por uma coisa muito, dessa período colonial, muito patriarcal, muito violenta, né, dominação. Então, sim. Um ponto, trazendo essa sua experiência, quando a gente fala de medos, enfim, a forma que eu sempre consumi horror, então a forma que eu consumi horror quando era mais jovem hoje, a mesma obra, né, a gente enxerga de uma maneira diferente. A própria Chorona, eu enxergava essa lenda de uma forma e depois que me tornei mãe, eu sinto a dor dela, eu tenho empatia pela dor quando a gente conta a história dessa mulher. Para você, com o seu amadurecimento, né, você teve acesso a essa lenda quando criança e você agora faz uma obra dessa lenda. Você percebe ali que você hoje enxerga essa mulher, né, que referencia essa lenda de uma maneira diferente? Claro, sim, diferente no sentido que eu de criança só tinha muito medo, não tinha terror desse fantasma, dessa mulher, o mesmo dessa mulher moradora de rua, que parecia um pouco perturbada, não é? Dá muito medo, né? E agora no adulto eu miro com muito mais empatia e compaixão, o medo não é a principal essas mulheres foram vítimas de quem sabe de que sofrimento, né? Então, para mim mudou, né, esse olhar de criança, que era muito mais, realmente, de terror, e que, claro, ainda dá medo, não? Ainda tem medo, não? Essas mulheres desconhecidas, assassinas, a mulher que chora, essa louca, que eu lembro quando essa mulher moradora de rua gritava, jogava pedras, ficava muito assustado, né? Mas hoje em dia, sim, eu olho com muito mais empatia, não? Com pessoas que eu quero mais acolher, escutar, que julgar ou sair correndo, não? Ou fugir, né? E que acho muito interessantes, não? Porque são figuras marginais da nossa sociedade, de que sofreram na grande violência, não? Como todos nós, de diversos degraus a gente vive, não? E me interessam justamente como figuras marginalizadas, periféricas, postas de lado pela sociedade em que a gente vive. Então eu gosto, talvez seja a minha opinião, justamente desses personagens. Eu gostei muito da sua fala, Jorge, sobre a questão de como isso te assustava na infância, de como era uma coisa de uma lenda que te assustou muito. E a Gabi foi muito feliz quando ela fez a leitura de como a sua visão, depois de adulto, para essa lenda foi muito mais para o drama, muito mais para o coração, muito mais para, né, para o psicológico da poesia. E aí agora me surgiu uma curiosidade de saber agora você, enquanto adulto, o que é que te assusta? Se a Chorona era essa lenda que assustava quando criança, o que é que te assusta hoje enquanto adulto? Ah, boa pergunta, muitas coisas. ah, me assusta como homem, não? Às vezes essa violência masculina, não? Que todos nós, esse lado, a gente vê muita intolerância, muito, bom, a palavra fascismo, não sei se seja apropriada, mas essa coisa se reacionária, violenta, intolerante, fechada, que todos nós, ao menos eu acho, temos dentro, né? No, porque a gente tende a julgar os outros, sempre são os fascistas, mas todos nós temos esse germe de violência, não? De dominação, de querer destruir o outro para a gente ter o lugar. Então, o que mais me assusta é essa força tão potente, não, que a gente vê no mundo agora, e que também, às vezes, eu olho que, às vezes, eu pode ter essa faceta, não? Somos
seres complexos e múltiplos, não? E me dá medo quando sou pai também, né? A Gabi falou que eu tenho um filho, às vezes, quando fico bravo, veio essa coisa sair, não? E feia, não? E então me dá medo, isso me dá muito medo, não? E medo no mundo que a gente está, como muitas pessoas estão deixando, sei lá, sair fora, sem vergonha, sem nenhum tipo de conhecimento, de restrição no bom sentido, não? De renúncia, e uma violência selvagem, de juízo, de eliminar o outro. Então, isso me dá muito medo. Não tem nenhuma assombração que nos assusta mais do que a realidade, é verdade. Exatamente. Trazendo aqui, falando muito sobre sentimento e essa raiva, os personagens, eles são 3 gerações de mulheres que vivem numa casa, a Carmen e o Miguel, né? Uma criança, e a gente acompanha tudo no olhar dessa criança ali. E a gente percebe que os adultos não sabem lidar com seus sentimentos, nem os sentimentos alheios, né? A Carmen está ali, ela é o elo, é a pessoa a estranha, né? A pessoa que não é da casa e a pessoa que consegue lidar com o sentimento dessas pessoas. Por que você trouxe a Carmen ali como essa figura? Como é que foi a construção dessa personagem? Porque eu acho que ela é a personagem, junto com o Miguel ali, a personagem que realmente faz essa cola ali entre esses personagens. Porque a Carmen, que é uma imigrante, inclusive, traz um pouquinho para a gente dessa construção, porque é uma personagem muito interessante. Sim, obrigado. Sim, acho que bom, para mim também é essencial. Primeiro, que acho que nessa classe meia alta, não, dessa família, não, que é um recorte social muito particular aqui no Brasil e na América Latina, na Venezuela igual, a gente, ao menos eu vi isso muito, não, que a pessoa que realmente dá um afeto, eu diria, físico, sensual, no bom sentido da palavra, no sensorial, são as pessoas que trabalham dentro de casa, que chamam as pré-empregadas, ou as babás, como chamam aqui no Brasil, né? As pessoas que são domésticas. Então, essa violência, eu diria, dessa coisa social que é muito habitual, a gente está muito habituado aqui no Brasil, e que é estranho, né? Tem uma pessoa de fora, que vive em outro mundo, que tem a família, e que, de pronto, vive em função de uma intimidade muito grande nessa casa. Então, é muito louco, né? E então, muitas vezes, essas pessoas de fora são as que mais estão presentes, sobretudo para, eu diria, as figuras marginais nessas famílias, que são as crianças e os idosos, né? Que não têm importância. E então, e eles se aferram, ou seja, o afeto, eu diria, o amor, no sentido físico, vem dessas pessoas. E os adultos. Então, claro, é uma coisa muito geral que não estou falando que todas as famílias são assim, mas acho que acontece muito, né? E de pronto eu acho que eu vivi também isso como criança, né? De pronto essas figuras, de pronto de um dia para outro somem, são demitidas, ou vai embora, porque e a gente fica, essa pessoa que era como minha mãe, a pessoa mais importante do mundo, de pronto sumiu totalmente. Então é muito louco para uma criança viver com isso, né? E então acho que essa coisa meio distópica, meio louca de nossas sociedades, não? Onde tem essa que vem de uma grande desigualdade social, acho que atrás disso, né? Que vem da escravidão, da colonização, de todas essas feridas aí ainda muito abertas nas nossas sociedades, e que se normalizaram, porque muita gente acha normal isso, né? E nada estranho, mas causam, acho que nas famílias e nas crianças, uma grande feridas, não? De perdas, por quê? Porque uma pessoa que é diferente, porque ela então, para mim esse personagem marginal é importante, e ainda mais traz para mim, que já é uma coisa mais pessoal, é a figura da imigrante, né? Que no Brasil não está tão habituado, muitas, por exemplo, nordestinas que vêm trabalhar no Rio, em São Paulo, essa imigração interna, mas que agora, acho que um fenômeno no Brasil tem quase 1 milhão de venezuelanos imigrantes agora. A Venezuela é o país que tem 10 milhões quase de imigrados, pessoas que migraram, não, nos últimos 10 anos, a causa da crise econômica, dos problemas políticos, questão política e tudo isso.
Então, esse tema da migração, de você ter que deixar seu país, sua família, muitas vezes os próprios filhos, para sobreviver, talvez pessoas até que tenham uma formação na educação, que eram professoras, que estão fazendo marmitas, o trabalhando no empregado, trabalhando no pedreiro, um cara que tem um diploma, já vi muitos aqui no Brasil. Então, é um dó ainda maior, né? Porque você deixar seus afetos, sua terra, sua língua, né? Então, essa figura desse imigrante que deixa tudo isso para, e sobretudo o filho dela, ela mãe também, como acontece muito, né? Para tentar dar um pouco uma espécie de escravidão contemporânea, certo? Que nesse afeto a pessoas que finalmente, claro, elas se afeiçonam, mas são estrangeiros, não são, o menino não é o filho dela, não é seu filho, não. E então eu queria tratar essas questões também no terror que isso causa, não? Porque você, do ponto de vista da criança, é meio monstruoso tudo isso. É uma realidade meio monstruosa adulta, não? Se tem monstros com bichos e sangue, eu acho que tem algo de terror. Para mim, eu vejo monstruoso. Com Então, certeza. nossa realidade se a gente vê com um olhar um pouco diferente, é monstruosa, certo? É terrorífica, não? Então, acho que por isso o terror é um gênero tão forte para nós, né? Eu perguntaria só qual sensação ele quer que o espectador saia quando ele termine de assistir esse filme, né? Se ele quer que o espectador saia com uma pergunta, uma inquietação, um incômodo, uma nova visão sobre o que é a Chorona, né? O que ele queria que a gente saísse pensando? Difícil de falar, porque é um filme particular também, um pouco inusual, não? Mas acho que se fazer perguntas, um filme que acho que ele talvez não seja tão evidente, que não, acho que é um filme que traz muitas respostas, não? É assim, muita gente me falou, o que disse com o menino no final, ele vive, ele morre, ele achou uma esperança, e acho que para mim, sim, claro, é um filme duro, não? Um filme de solidão, de uma violência. Eu tentei retratar essa violência e esse mundo monstruoso que esse menino vê, sem muitas respostas, mas acho que a imaginação que ela deixa para ele, esse conto, que ele vai nesse rio, ele bebe desse rio, e o mundo da imaginação, da fantasia, do imaginário, da ficção, da arte, que permite talvez a ele sobreviver e fazer o sentido de todas essas coisas que parecem sem sentido, né? O que ele não consigo entender, né? Nesse mundo que ele vive, não? Que é violento e monstruoso, no certo sentido, como a gente falou. Então, talvez é o sentido da imaginação, da lenda, diria, esse território da lenda, do mito, como uma história, talvez, um território de salvação, ou seja, o que a gente mandaria de terror, ou seja, essa lenda da Chorona, não como algo terrorismo, algo justamente de renascimento, não? Ele bebe dessa fonte, por isso na história, e talvez ele vira outra coisa, ele consiga sair na frente na vida dela de outro jeito, né? Então, por isso eu acho que o filme não é totalmente pessimista, não? Mas é um filme, sim, carregado, não? Mas eu gostaria, sim, que essa dimensão um pouco mais esperançosa, não? Também esteja com o espectador que veja o filme, sim. Jorge, quero te agradecer, queremos te agradecer por estar aqui com a gente hoje. Foi um papo muito legal, a gente estava muito animado para falar sobre essa lenda e sobre o seu filme. Como ele tocou a gente ali muito nesse campo do terror real, sabe? Que a gente espera a chorona, aquela assombração, e não. Acho que o terror está ali na solidão, de como a gente não sabe lidar com os nossos sentimentos, como a gente não sabe lidar com a nossa fúria. E o seu filme traduz bastante isso. Então, muito, muito obrigada por estar aqui no Boca do Inferno. Agradecer ao Jorge, né? Avisar para todo mundo, vai assistir A Mulher que Chora, acabou de sair, e eu também queria comentar, né, convidar o pessoal para não só curtir, não só se inscrever, tanto no canal do YouTube, quanto no Instagram do Boca do Inferno, mas eu queria muito que o pessoal comentasse se já assistiu algum filme com a maldição da Chorona.
porque não tem nenhum nem dois, tem vários. E assim, a gente sabe que é uma lenda muito nossa, muito latino-americana, então eu queria muito que vocês comentassem. Se não assistiram nenhum, procura esse e outros. Vamos comparar aqueles que assustaram a gente quando a gente era criança e esse agora feito de adulto para adulto, né? Que é a lenda contada sobre outra ótica, né, Gabi? Não deixe de seguir o Boca do Inferno aqui no YouTube, no Instagram. Seguir as nossas redes. Aqui na descrição também tem as redes do Jorge. Um abraço e até logo.